Boa noite, seja muito bem-vindo à nossa transmissão desta quarta-feira do nosso encontro semanal online. Hoje, quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021, e nós estamos conectados mais uma vez na presença do nosso Deus, junto com os nossos irmãos, reconhecendo o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito e tendo um momento de aprendizado, um momento em que nós somos fortalecidos e instruídos na palavra do Senhor. Eu sou o pastor Alain, pastor da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, na cidade de Americana. Se você está nos acompanhando aí no nosso canal do YouTube, seja muito bem-vindo à nossa transmissão. Nós temos as nossas transmissões toda quarta-feira, às 7h30 da noite, encontro online semanal, e a transmissão do nosso culto também no domingo, às 9 da manhã. Nós vamos colocar nossa vida na presença do Senhor nesta noite e pedir ao nosso Deus que nos abençoe, que ministre ao nosso coração, que fale com cada um de nós mediante a sua palavra, nos orientando, nos trazendo discernimento, nos ensinando a viver a vida do jeito que Ele deseja, do jeito que Ele pode nos capacitar, nos instruir, nos inspirar. Então, nesta noite, o que nós pedimos ao nosso Deus é que Ele nos inspire a viver a vida da maneira como Ele agrada. Para isso nós vamos orar, para iniciarmos a nossa celebração desta noite. Vamos orar? Senhor nosso Deus, louvado seja o Teu nome, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor é, pelas maravilhas que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Louvado seja o Teu nome, porque nesta noite nós podemos nos reunir mais uma vez, conectados através dessa transmissão, mas principalmente através do Teu Espírito, e sabemos que é o Teu Espírito que opera em nós e através de nós. Pedimos a Tua iluminação, a Tua inspiração, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor sonde o nosso coração, que o Senhor fale conosco nesta noite, receba as nossas orações, receba o nosso clamor, receba a nossa vida diante do Teu altar. Eu te agradeço por poder transmitir mais uma vez aqui da minha casa, e eu peço que nessa transmissão, cada pessoa que estiver nos acompanhando de dentro do seu lar, possa ser abençoado e ministrado pelo Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo aqui à nossa transmissão. É um prazer estar com você aqui nesta noite. Eu espero que tenhamos um momento muito abençoado diante do Senhor nesses próximos minutos. Eu quero, antes de iniciarmos o nosso estudo bíblico, fazer um agradecimento. Na última segunda-feira, 2 dias atrás, dia 22 de fevereiro, completei mais um ano de vida, 36 anos, o meu aniversário de 36 anos. E junto com o meu aniversário de 36 anos, o aniversário do meu filho, do Benício, aniversário de 3 aninhos do Benício. Então, o papai e o filhinho, né, eu e o Benício, fizemos aniversário segunda-feira, 36 anos e 3 anos. Graças a Deus, eu agradeço cada mensagem que recebi da parte dos irmãos. Foi um dia muito especial para nós. Nós celebramos com alegria e gratidão mais um ano de vida que o Senhor nos concede. Um ano completamente diferente. Me lembro que em fevereiro de 2020, nós estávamos vivendo os primeiros indícios e sinais da pandemia da Covid. E nesse último ano, desde o meu último aniversário, 35 anos até desta semana, nós vivemos um dos momentos mais atípicos da nossa história. Nós tivemos que ficar dentro do nosso lar, cuidar das nossas crianças dentro de casa, lidar com as preocupações e com as inovações desse momento. Começamos a transmissão
das nossas atividades online, tivemos que lidar com crises na nossa família e naqueles que nos cercam, pessoas que amamos da igreja e familiares queridos tiveram que enfrentar a doença. Vivemos as tristezas de recebermos notícias de tantas pessoas próximas a nós que enfrentaram isso e outras que tiveram as suas vidas interrompidas por conta das complicações do coronavírus. Nós estamos chegando num número aproximado de 250 mil mortes. Nisso tudo é importante saber a dimensão de todas as coisas, e dentro do nosso coração existe esse equilíbrio entre celebrarmos com alegria, mas também reconhecermos as durezas que estamos enfrentando. Mas a palavra do Senhor nos ensina que em tudo nós devemos dar graças. E neste momento, iniciando a nossa transmissão desta quarta-feira, eu quero dar graças ao meu Deus por conceder mais um ano a mim, 36 anos. Graças a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. E eu dou graças também porque Ele abençoou meu filho e ele está desenvolvendo o 3º ano dele já. E até aqui o Senhor tem nos abençoado. Louvado seja o Senhor. Agradecemos de coração tudo o que temos recebido, todas as palavras, incentivos e orações, e que Deus abençoe também ricamente sua vida e sua família. Além disso, também quero aproveitar esse momento para que possamos clamar a Deus, pedindo a Deus que continue abençoando nossos irmãos e irmãs, continue ministrando sobre suas vidas. Nós temos os problemas relacionados à pandemia e temos muitos outros problemas que nos cercam. E fica registrado, e nós neste momento oraremos em favor de todos aqueles que têm sofrido algo em sua vida, em sua família, pedindo a Deus que ministre aos seus corações. Se você tem enfrentado alguma dificuldade, alguma crise, seja ela familiar, seja ela financeira, alguma crise relacionada à doença, à enfermidade dentro do lar, alguma crise relacionada às emoções tão conturbadas que estamos vivendo, neste momento eu convido você a fechar os seus olhos e a clamarmos a Deus, o Deus da nossa vida, pedindo a Ele que ministre sobre os nossos corações. Vamos orar? Senhor, a minha oração neste momento é uma oração de reconhecimento do Teu cuidado. Eu quero Te dar graças por aquilo que o Senhor tem feito na vida do meu filho, na minha vida, na minha esposa, na minha filha. Eu quero Te agradecer porque o Senhor tem abençoado o meu lar. Eu quero rogar ao Senhor que o Senhor continue preservando aqui no nosso lar o amor, a harmonia, a saúde, a segurança que encontramos no Senhor. Louvado seja o Senhor, meu Deus, porque pude celebrar mais uma vez um aniversário. Te dou graças, junto com meu filho, com a minha família, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Também reconheço que somos carentes de Ti. Reconheço o quanto dependemos do Senhor. E nesse momento oramos ao Senhor clamando as Tuas bênçãos sobre aqueles que enfrentam alguma luta, alguma dor, alguma dificuldade neste momento, Senhor. Peço que o Senhor estenda as Tuas mãos, que o Senhor, que é o nosso socorro e a nossa fortaleza, mais uma vez, cuide, sustente e fortaleça os Teus servos. Seja qual a necessidade, que o Senhor estenda Tuas mãos de graça e misericórdia. Confiamos e oramos em Cristo Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, nós estamos meditando nos nossos encontros de quarta-feira
no livro de Gálatas, a epístola de Paulo aos Gálatas, o que Deus desejava falar ao coração dos crentes das igrejas da Galácia. Era uma região com algumas comunidades cristãs, e então, pela interferência de Deus e por aquilo que Deus desejava falar ao seu povo, chega até eles esta epístola de Paulo aos Gálatas. O gênero de escrever cartas e de transmitir ensinos através dos escritos das cartas era muito comum no tempo do apóstolo Paulo, nos primeiros tempos da igreja cristã, e eles usavam o meio de comunicação do tempo deles, que era então a transmissão dos ensinos, das orientações através do escrito de cartas. Hoje nós transmitimos o ensino através de outras formas, até hoje ainda há um grande ensinamento através dos livros. Ultimamente nós entramos na era digital, em que os livros passaram a ser online. Nós temos acesso a plataformas de leituras de livros, como por exemplo o Kindle, do Amazon, que digitalizou os livros. Nós temos podcasts, nós temos ensinos como esse que estamos transmitindo aqui através do YouTube, células que funcionam dentro dos lares, ou outras que são ensinadas hoje através de plataformas como o Zoom, ou outras plataformas de contato online. O interesse disso tudo é ensinar os crentes a viverem a vida de acordo com a vontade de Deus. Então nós meditamos aqui nestas últimas semanas sobre como se dá este verdadeiro evangelho que afasta de nós aquela falsa expectativa acerca do Senhor. O evangelho é o poder de Deus para a transformação daquele que crê. Então nós falamos sobre o verdadeiro evangelho, como que um religioso, como o apóstolo Paulo, ensinado ali na lei, se tornou alguém que confiava e vivia pela graça. Como que este ministério se inicia de uma forma tão simples, sem grandiosas coisas, mas depois ele se expande. Nós meditamos sobre uma pergunta: quem, afinal de contas, então merece ser salvo? Meditamos na semana retrasada sobre a fraqueza dos santos. Apesar de sermos transformados e restaurados pelo Senhor, ainda temos muito o que crescer. Meditamos também sobre o tema da lei para a graça na semana passada, como que há esta transição. Nós estávamos da lei, debaixo da lei. A lei nos punia, nos maltratava, a lei apontava para nós as nossas falhas. Mas hoje em Cristo nós temos uma nova vida, a vida pela graça. E hoje o nosso tema é Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículos 19, 20 e 21, nos diz assim a palavra do Senhor: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Esse é o trecho deste livro de Gálatas mais conhecido dos cristãos ao longo dos séculos. Nós temos um ensino profundo, um ensino impactante, algo revolucionário para a sua época e para todas as épocas.
os cristãos foram chamados por Deus para terem uma nova vida. Então, quando este ensino é levantado, eu vivo para Cristo, não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo não está falando aqui uma realidade da qual os cristãos ali da sua época não tinham consciência. Quando nós estudamos a história dos apóstolos, quando nós estudamos a história dos primeiros séculos do cristianismo, nós percebemos que ser um cristão era algo da qual o preço a ser pago por isso era muito grande. Não era uma moda. Se autoproclamar cristão não trazia benefício nenhum para aqueles que estavam ao seu redor. Hoje nós vivemos um tempo em que nós não temos mais tanta perseguição escancarada, explícita nos países ocidentais acerca de ser um cristão. Quando alguém diz, eu sou um cristão, no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos ou Canadá, na Inglaterra, na Alemanha, na França, essas pessoas não enfrentam perseguições por causa disso. O mundo que nós chamamos de mundo ocidental, que comporta principalmente ali a Europa e as Américas, eles são hoje a grande abertura para o cristianismo. Apesar de termos ainda muita perseguição no mundo, principalmente em países de regimes totalitários, como na China, como por exemplo na Coreia do Norte, em regimes totalitários temos perseguição. Nós sabemos, alguns países da África que existem regimes totalitários que perseguem cristãos, nós sabemos que há uma grande abertura a vivermos para Cristo. E quando trazemos essa realidade para o Brasil, isso se torna ainda mais evidente. O Brasil é um país cristão desde a descoberta pelos europeus. Os primeiros passos do Brasil, colônia de Portugal e depois do país independente, sempre foram dados junto com o cristianismo. Então, esta realidade aqui, ela precisa ser entendida no tempo, no espaço, e o quanto isso impactou aquele momento da história e aprendermos isso e trazermos essa realidade para o nosso tempo. Então eu quero fazer primeiro esse estudo do tempo do apóstolo Paulo e depois aplicar isso à minha vida e à sua vida. Ele diz assim, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. O primeiro aspecto que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar aqui é que Jesus trouxe um novo tempo para a vida do povo de Deus. Se antes a lei era aquela que regia o povo de Deus, eu estou no povo de Deus se eu cumpro a lei que foi dada por Moisés e que estabeleceu esta nova nação que estava chegando ali para habitar Canaã, os descendentes de Jacó que viriam do Egito e habitariam Canaã. A lei que foi dada para aquele povo nunca conseguiu sido cumprida plenamente. Aquele povo falhou ao cumprir as ordenanças, a vontade de Deus acerca da lei. A lei foi dada, mas a lei mostrava o quanto que aquele povo não conseguia cumprir a vontade de Deus. E havia uma brecha muito perigosa, muito sutil, uma brecha de enganação, que era a brecha daqueles que diziam que cumpriam a lei, mas que na verdade estavam totalmente longe da vontade de Deus. Jesus, por exemplo, combate muitos fariseus. Os fariseus falavam exteriormente, eles até diziam que cumpriam as ordenanças da lei, mas aí quando Jesus pisa na terra, Jesus vai dizer aos fariseus, olha, vocês parecem sepulcros caiados, vocês estão pintados por fora, mas podres por dentro.
Vocês honram só com a boca, mas não com o coração. Então Jesus combate fortemente aquela falsa expectativa de que o ser humano podia cumprir as ordenanças que estavam na lei. E aí quando nós vivemos em Cristo e quando nós nos encontramos em Cristo, que nós podemos responder isso daqui. Mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. A lei nos mostrava que a vida plena se dava em Deus. E quando então Paulo entendeu qual era o propósito da lei, a lei conduzia até Cristo. Ele vai ensinar isso no capítulo 3, no final do capítulo 3, quando ele fala que a lei na verdade era o aio. O aio era aquele que tutelava uma criança. A tutela da lei. A tutela da lei levava o povo, enquanto estava ainda num processo de amadurecimento, conduzindo até Jesus Cristo. Então ele diz aqui, quando eu entendi a lei, eu me dei conta da dependência que eu tenho de Jesus. Então eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. E aí ele entra num ponto aqui. Eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Meus irmãos, a cruz era para ser o maior sinal de vergonha de Cristo e dos seus discípulos. Só que os discípulos entenderam, compreenderam que a cruz era o sinal transformador da história dos homens. Na cruz de Cristo, tudo estava sendo transformado. E ele diz, eu estou crucificado com Cristo. Um dos grandes privilégios que temos de viver em Cristo é a liberdade que temos das amarras do mundo e da lei. Mas não significa que nós estamos desprendidos de algo, muito pelo contrário. Quando morremos para o mundo para viver em Cristo, nós vivemos isso conforme este ensino. Eu estou crucificado com Cristo, ou seja, eu e você, nós somos desafiados a viver a nossa vida não pelos nossos pressupostos, nem pelos do mundo, mas por Cristo. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Como eu disse agora há pouco, este não era um ensino estranho aos cristãos do primeiro século, porque eles decidiram que a vida deles só teria sentido em Cristo. Os apóstolos, os discípulos, os grandes personagens, homens e mulheres, idosos, novos, gente de todos os cantos que pudessem acolher e ouvir esta mensagem, foram desafiados a ter um Senhor, aquele que governaria a vida dessas pessoas, aquele que sustentaria a fé e transformaria tudo na vida dessas pessoas. Viver em Cristo, meus irmãos, é muito mais do que falar. Viver em Cristo é muito mais do que pronunciar isso. Viver em Cristo é muito mais do que simplesmente expressar isso com as palavras, mas é viver a totalidade. As minhas palavras, os meus pensamentos, as minhas ações, o que eu faço ou o que eu deixo de fazer, os meus sonhos, as minhas frustrações, as minhas alegrias e tristezas, os momentos de vitória e os momentos de derrota. Viver em Cristo é saber que todas as coisas de fato cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Viver em Cristo significa abrir mão de mim mesmo por Ele, arrancar de mim e me esvaziar, abrir o meu coração, a minha mente, o meu coração, a minha vida toda para Ele e deixar Ele viver em mim. Logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Que maravilha, meus irmãos.
Nós fomos crucificados na lei. Reconhecemos as nossas falhas. O cristão tem noção do que ele é, mas ele tem também noção do que Deus é na sua vida. Cristo retirou de nós a condenação da lei para que pudéssemos viver. O apóstolo Paulo não está falando aqui, olha, eu entreguei minha vida a Jesus, eu fui crucificado e acabou. Tem muita gente que tem medo disso. Eu entrego a minha vida a Jesus e o que acontece a partir disso? Eu deixo de viver? Não. Ele diz, Cristo vive em mim. E aí ele vai aprofundar isso daí quando ele diz assim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O que Paulo está querendo dizer aqui é que o viver em Cristo, era um viver na consciência de que Ele nos amou e Ele se entregou por cada um de nós. Meu irmão, minha irmã, nós temos essa consciência também clara na nossa vida. Nós reconhecemos o cuidado do nosso Senhor, o amor do nosso Senhor, o quanto Ele tem nos sustentado, o quanto Ele tem nos abençoado, o quanto Ele tem nos socorrido em todos os momentos da nossa vida, da nossa história. Esse viver que agora tenho na carne e vivo pela fé. Então há um marco aqui. Nós não viveremos em Cristo no futuro. Nós vivemos hoje já em Cristo nosso Senhor. Esse viver que eu tenho na carne agora, eu vivo nele. Eu vivo pela fé nele. Eu reconheço as minhas fraquezas, eu reconheço a minha dependência, mas eu reconheço o seu amor, cuidado e a grandeza dele sobre a minha vida. E aí ele termina assim dizendo, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Viver em Cristo é não anular a graça. E esse é um desafio para nós. Como eu disse, a aplicação disso na vida do apóstolo Paulo se dá quando ele se liberta ali da lei e da escravidão que o judaísmo trazia sobre a sua vida, a conversão de um religioso para viver uma nova vida na graça do Senhor Jesus. E como isso se dá na minha vida e na sua vida? Quando nós acolhemos esta palavra com alegria no nosso coração e vivemos tudo o que Ele deseja para cada um de nós. Quando todo o propósito de Deus é cumprido na minha vida e na sua vida. Quando nós abrimos mão do que o mundo oferece para recebermos o que Jesus oferece para nós. Quando o nosso coração está pleno nele. E aí isso se dá para cada um de nós de uma maneira. Tem gente que não tem problema, por exemplo, com recursos financeiros. É uma pessoa desprendida. Ela não é uma pessoa avarenta. Ela não é uma pessoa que vive para o dinheiro. Tem outras que têm. Por outro lado, tem pessoas que têm problemas de relações familiares. Crises, têm dificuldade de viver em comunidade, em família. Outras pessoas não têm. Algumas pessoas têm crises emocionais e são desafiadas pelo Senhor a entregar tudo no altar dele. Outras vivem lutas, problemas, dificuldades, escassez de recursos, escassez de saúde, tantas lutas, e a pessoa pensa assim, nossa, por que tudo isso? E essa pessoa é convidada a entregar tudo a Jesus. Alguns confiam na religiosidade, confiam na lei, como que se a lei, o cumprimento das normas, fosse o cumprir da vontade de Deus.
E aí se deparam no ponto que os fariseus chegaram, totalmente plenos da lei, mas sem a mínima consciência de que Deus estava chamando eles para uma vida na graça. Meu irmão, minha irmã, viver para Cristo. Eu estou crucificado com Cristo, não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Assim como esta foi uma palavra para os cristãos do primeiro século, a minha oração é que isso também seja algo marcante, profundo, real para nós cristãos do século 21. Depois de 2000 anos, como viver com o mesmo entusiasmo, dedicação, entrega que os cristãos do começo do cristianismo viveram? Eu creio que a direção é a mesma. Não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Eu creio que nós devemos ter a mesma cautela e entendimento, nós devemos refletir sobre isso também. Como podemos não viver por nós mesmos, não para nós mesmos, mas para Cristo? A nossa vida tem sentido nele. Nós somos desafiados a viver nele essa nova realidade. Não por nós, não para nós, não com a finalidade do nosso entorno, mas para ele. E isso impactar tudo na minha vida, na sua vida, na nossa família, em tudo que nos cerca. Isso impactar a nossa missão enquanto igreja. Que a nossa igreja possa olhar mais para Cristo, viver mais para Cristo e olharmos menos para nós e para as nossas necessidades. Nós temos tantas coisas que precisamos, mas a palavra do Senhor nos ensina que quando nós buscamos o seu reino e a sua justiça, todas as demais coisas são acrescentadas, e cada uma delas de acordo com o que Deus planejou para nós. Que isso possa impactar a nossa relação com o mundo, tendo a consciência de que não vivemos para nós mesmos, mas que somos chamados por Jesus de sal da terra e luz do mundo, tendo a consciência do impacto disso na nossa relação familiar, sabendo que a Bíblia nos ensina que um pai do Senhor é alguém que abençoa a vida dos seus filhos, que uma mãe, ela pode ser um canal de bênçãos para os seus filhos, que o casamento, o matrimônio é algo sagrado diante do Senhor, e ele nos ensina a vivermos juntos, a amarmos como Cristo amou a sua igreja, a honrarmos a pessoa que ele nos deu. Que isso possa impactar a nossa relação enquanto nos nossos amigos, que sejamos bons companheiros, pessoas agradáveis, do bem para aqueles que nos cercam, que sejamos melhores profissionais, que sejamos melhores vizinhos. Cristo viver em nós. Meu irmão, isso não é de palavra, isso é de vida. Eu peço a Deus que isso possa ser a realidade da minha vida e da sua vida. Quando eu penso nisso tudo, eu creio que nós ainda estamos muito longe de podermos afirmar como os cristãos do primeiro século: eu estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Mas apesar de estarmos muito longe disso, o caminho é o mesmo, é o caminho da cruz. Quer vir após mim? A si mesmo se negue, tome a sua cruz, siga-me. O caminho é o mesmo, a entrega do coração, da vida, de tudo que eu sou, de tudo que eu tenho a Ele. O caminho é o mesmo, o caminho da cruz é o caminho de abrir mão dos prazeres do mundo e reconhecer o quanto Ele é suficiente para mim. O caminho é o mesmo, é olhar para Jesus e adorar a esse Deus da graça. Meu irmão, eu quero encerrar a minha palavra aqui da reflexão com uma consciência maravilhosa. Isso tudo se dá quando vivemos na graça. Existem algumas pessoas que tentam criar a lei da graça e normatizar através de leis o que Deus deseja. Eu não estou falando isso.
eu estou convidando você a acolher na sua vida, no seu coração. E não somente a acolher, mas a maior parte das pessoas que me ouvem já tem um caminho seguindo com Jesus. Mas eu quero despertar dentro do seu coração o renovar disso na minha vida e na sua vida. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eu quero, junto com os meus irmãos, crucificar tudo junto com Cristo na cruz. E esse novo viver pela fé, naquele que nos amou e se entregou por nós. Meu Deus, desejamos falar isso e viver isso, Cristo vivendo em nós plenamente. Se ainda resguardamos algo para nós, se ainda nos protegemos, se ainda não entregamos tudo, minha oração neste momento é de uma entrega completa e que o Senhor transforme toda essa realidade em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, nós vamos caminhar para o encerramento da nossa transmissão. Nós estamos tendo alguns problemas técnicos de transmissão e eu agradeço aos irmãos que têm entendido isso. O período da pandemia foi marcado por lives, por transmissões e tudo isso requer equipamentos e uma internet de qualidade. Então nós estamos trabalhando nos nossos equipamentos e na internet. E eu espero em Deus que essa transmissão tenha chegado aí à sua casa sem nenhum problema e continuaremos assim, se Deus quiser. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, membro da nossa igreja. Domingo estaremos juntos novamente, às 9 da manhã no nosso templo, transmitindo o nosso culto. Deus abençoe você que está nos acompanhando aqui nesta noite. Um grande abraço a todos. Fiquem com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que você tenha uma quarta-feira, um restante de quarta-feira abençoado. Que você tenha um restante de semana abençoado. Que Jesus abençoe poderosamente sua vida. Que neste tempo que estamos vivendo, possamos reconhecer o cuidado e a graça do Senhor ainda mais sobre as nossas vidas. Que Cristo viva em nós. Que Deus possa trabalhar dentro do nosso coração, que vivamos conforme o ensino das Escrituras. Estou crucificado em Cristo. Agora já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Deus te abençoe, um abraço, que o Senhor possa estender suas mãos sobre sua vida, sobre sua família, sobre o nosso país, sobre a nossa nação e sobre todas as nações da terra. Que Deus possa abençoar o planejamento e desenvolvimento da vacinação no Brasil e no mundo, que isso possa chegar em segurança e trazer um novo tempo para nós. Fica com Deus, meu irmão, minha irmã, continue orando por mim, por minha família, pela nossa igreja, continue clamando a Deus por todos nós. Um grande abraço, que o Senhor Deus abençoe cada um de vocês.